O Haddad deu uma coletiva para veículos progressistas, a galera do Meteoro participou. Queria trazer para vocês o corte que eu fiz ontem. Vamos lá. Obrigado, Silvana. O ex-ministro da Fazenda, ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, 82 e um uma membro. coletiva no Barão de Itararé. Meteoro fez parte dessa coletiva e a gente vai trazer para vocês o que ele falou, o que nós perguntamos também agora no Plantão do Meteoro com o Pedro Zambar. Vamos lá, sigam o Pedro Zambarda no @drops de jogos e se inscrevam no canal do Pedro também. Vamos lá, Pedro, essa entrevista foi uma entrevista bacana porque foram vários canais progressistas, né? Foi com um coletivo, né, Lúcio? É o coletivo conhecido aí pelas reuniões do Blog Prog, né? O Barão de Itararé. Eles se consolidaram ali nos anos 2000, 2010, né, com o nascimento de veículos como Revista Fórum, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, o Portal Vermelho, que é do PCdoB, tinha na época também Carta Maior, tinha outros veículos, alguns fecharam no meio do caminho e outros continuaram. Eu fiquei bem feliz, assim, que o Barão convidou a Ana, eles fazem essas rodadas de coletivas com ministros, com figuras próximas do governo Lula. Mas antes de mostrar o Haddad, eu quero mostrar essa rasteira no evento do MBL, no evento do Haddad, que um integrante do MBL tomou antes de trazer a pergunta. Vamos lá. Uma senhora voadora, hein, Lúcio? Então aconteceu isso lá na Unicamp, né, Lúcio? E aí, a doutora Ana estava lá na coletiva com o Haddad e fez uma pergunta não sobre essa rasteira em si, mas sobre essa ascensão do MBL e dos jovens na política. Eu achei a resposta do Haddad meio protocolar, Lúcio. Eu achei ótimo que ele conversou com a gente. Mas vamos ver o que ele falou exatamente. Se você discordar de mim, fique à vontade, Lúcio. Que saudade de você, minha querida. Coisa boa. Cheguei tarde, mas ainda tô trabalhando, Pedrinho. Imagina, querida, que isso. Obrigado, Carlinha. Obrigado mesmo, viu? Meu amor. Carlinha, meu amor. Obrigado, queridos. Ó, tá faltando um membro só, gente. Quem puder ajudar a fechar, super agradeço a todos que estão nos acompanhando. E agradeço a audiência também, por vocês valorizarem aí o nosso conteúdo e também os conteúdos aí de muita gente importante que a gente traz para vocês ficarem muito bem informados. Tá baixo meu volume, gente? Eu acabei encostando aqui, acho que eu diminui um pouco. Vejam se está alto o suficiente. Muito obrigado, Daiane. Eu vou passar a palavra agora para a jornalista Ana Lesnovski, do Meteoro Brasil. Ana. Maravilha, boa tarde, ministro, boa tarde, pessoal do Barão, todos os colegas. Ministro, é um prazer conversar com o senhor novamente. Eu queria puxar esse gancho da segurança pública para falar sobre juventude. Uma aula sua foi interrompida recentemente por um jovem integrante do MBL, né? E recentemente também o Renan Santos anunciou um PM como seu pré-candidato a vice. A minha pergunta é: o movimento jovem de extrema-direita desperta preocupações suas para além do bolsonarismo? E como que a esquerda pode se conectar com o jovem diante desse contexto? Pensando que esses discursos, inclusive sobre segurança pública, têm conquistado muito esse público. Olha, Ana, a saída está dada de várias maneiras, né? Primeiro delas é o seguinte: nós temos várias ações do governo federal voltadas para o ensino de tempo integral, sobretudo no ensino médio. São Paulo, que estava crescendo a matrícula em tempo integral, simplesmente parou no governo Tarcísio. Nós paramos na casa de 24% da matrícula de ensino médio. É boa essa resposta do Haddad pelos dados, né, Lúcio? Mas sabe o que eu fiquei pressentindo, olhando a forma como ele respondeu? Ele não menciona o MBL na resposta, tá, gente? Eu vou passar o resto da resposta já. Mas, assim, o Kim Kataguiri era pré-candidato ao governo de São Paulo, abandonou a candidatura. Parece que vai se dedicar só a deputado. Eu acho que o Haddad está preocupado com o crescimento do Tarcísio e está focando todas as falas dele a respeito de programa de governo para o Tarcísio. Sim. Então ele ignorou a parte da pergunta da Ana, tipo, esse movimento está se erguendo entre os jovens, que é uma preocupação do Lula, por exemplo.
e focou em responder para o ensino com a falta de ensino integral em São Paulo. Em tempo integral. Em estados do Nordeste, como Pernambuco, Ceará e, de novo, Piauí, você tem taxas de matrícula em tempo integral na casa de 60% a 80%. De 60% a 80%, contra 24%, 25% do estado de São Paulo. O pé de meia ajudou demais o aluno a permanecer na escola de tempo integral, porque ele faz uma poupança durante o curso, ele recebe uma prestação mensal e tem uma poupança em caso de sucesso, quando ele passa de ano. Então, ele pode acumular até R$9 mil no final do ensino médio, cursando o ensino médio, independentemente de ser tempo integral, mas ajuda no tempo integral porque ele fica o dia inteiro na escola. São Paulo paralisou. Nas próximas semanas deve sair o índice de qualidade da educação básica. São Paulo já tinha caído para 6º lugar. E os sinais de que, conversando com professores do Estado, eu estou muito pessimista em relação ao que possa ter acontecido no Estado de São Paulo, porque há uma exaustão do magistério paulista em relação à Secretaria de Educação. Está todo mundo exausto, né, pela pressão que estão recebendo e uma pressão que não está rendendo frutos do ponto de vista pedagógico. Os jovens não estão aprendendo mais em São Paulo porque nós estamos submetendo os professores a uma carga de trabalho que é de preenchimento de formulários eletrônicos que não conduzem pedagogicamente para uma escola renovada. Então essa foi a resposta, Lúcio. Eu achei assim, ficou no programa, né? Não saiu muito desse alcance. Em compensação, teve uma pergunta do nosso colega Thiago Suman, que eu achei que o Haddad contou uma história sobre as bets, que eu já contei aqui no Meteoro, e é legal ver o cara que foi o ministro da Fazenda contar essa história. Tá no minuto 38 e... acho que é 380204. Pronto, a partir daqui já dá para rodar. Muito boa tarde, ministro, boa tarde, Lala, nossa audiência, uma satisfação sempre estar aqui e poder ter essa troca e ganhar a oportunidade, né, dos esclarecimentos do ministro Fernando Haddad, agora pré-candidato ao governo de São Paulo. Ministro, nos últimos dias nós tivemos um movimento aí no que vai se estabelecer como o tabuleiro para o governo de São Paulo, com a saída do Paulo Serra e do Kim Kataguiri, o que, né, já mais ou menos turbina aqueles índices possíveis de captura do eleitorado para o Tarcísio de Freitas. Ao mesmo passo, fica ali quase que, né, numa dianteira de luta basicamente direta entre Tarcísio e o senhor, porém bem abaixo ficam candidatos com pequenos percentuais que são de 5% a 2%, né, PSTU, UP, PCB, partidos de esquerda. Porém, sempre que Tarcísio aparece à sua frente, é por uma pequena margem também. Logo, essa pequena margem que está saindo do senhor e indo para esses partidos de esquerda, poderiam fazer a diferença aí, talvez num primeiro turno, e vencendo um primeiro turno, levando para um segundo turno à frente, pode mobilizar mais ainda o eleitorado no segundo turno. A primeira pergunta seria... como o senhor e a campanha do senhor veem a possibilidade, por ver essa atual situação, como é que o gargalo disso se dá e a resolução disso daqui para frente, né? Se de fato, acabando com bets, se é regulando essas bets e fazendo com que isso, de alguma maneira, ainda seja dentro do possível administrável. Gostaria de ouvir o senhor a respeito. Eu dei uma abreviada ali, tá, gente? Ele falou dos partidos de esquerda radical e aí depois o Suman perguntou a respeito da atuação dele na Fazenda contra as bets. Bom, Thiago, Eric, Igor, prazer estar com vocês. Bom, começando pelas bets, eu acho um escândalo o que aconteceu no Brasil. Primeiro, o governo Temer legalizou as bets eletrônicas, né, esses cassinos eletrônicos. A lei que o Temer sancionou como presidente dava 4 anos, 2 mais 2, o prazo de 2 mais 2, até 4 anos, para que a questão fosse regulamentada. O que é importante isso que ele está falando, Lúcio? Saiu uma notícia essa semana que o Temer foi o responsável pelas bets. Eu quero desconstruir um pouco isso, não porque eu estou defendendo o Temer, tá, gente? Eu quero que o Temer se exploda.
com todo o respeito que eu não tenho pelo ex-presidente. Mas o problema não foi o Temer. Foi o que ele falou. 4 anos para regularizar o papel que o Temer assinou lá atrás. O Bolsonaro não fez absolutamente nada durante o governo dele. Deixou todo mundo jogar. Beneficiaram do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, criança, todo mundo podia jogar. O governo não era com o governo, não era assunto do governo. E criou um ecossistema no Brasil em torno disso. Depois nós descobrimos por que o Bolsonaro não fez nada. É porque muitos bolsonaristas têm vínculos, pelo menos políticos. Eu não vou afirmar que são econômicos também, porque isso a polícia que tem que fazer, né? Mas políticos eu posso assegurar que são vínculos políticos com as bets. Então, muitos parlamentares bolsonaristas têm vínculos com as bets, né? Muitos vínculos com as Carla bets. Mori, querida. Eu não sei até onde Faltando vai membro isso, só, nem gente. quero saber, porque, de novo, isso é assunto para a polícia apurar. E eu acho que é caso de polícia mesmo, né? Você vê o que o governo atual, o governo Lula, desbaratou uma quadrilha de bets ilegais no Nordeste com ramificações no Rio e São Paulo. Agora, o Haddad não vai dizer isso, tá, Lúcio? Que eles têm ligação econômica. Tudo bem. Não vai ser nem a polícia que vai dizer. Eu vou falar e o documento do Senado vai falar, tá? No mínimo, isso aqui é um indício. O antagonista fez a reportagem e eu recuperei lá no Drops de Jogos na cobertura do Marco Legal dos Games. Senador que tenta empurrar o Marco Legal dos Games com as apostas viajou com Flávio Bolsonaro pago pelo Estado, Lúcio. Vocês entenderam quem fez as bets? Não foi o Temer. O Irajá Silvestre, que é esse que está na foto, é o filho da Cátia Abreu. Eles viajaram para Las Vegas, Lúcio. E começaram a aparecer as empresas de bet no Brasil. Não sou eu dizendo. É exatamente o que eu tô falando nesse corte do Meteoro, o que o Lucas Pereira tá falando aqui, ó. Isso precisa ser dito, de que quem trouxe essa praga das bets foi o Temer e quem deixou a coisa correr solta foi o Bolsonaro. Quem trouxe, na verdade, foi o Bolsonaro. Quem trouxe foi o Bolsonaro. O Temer assinou o papel. Quem executou, quem foi conversar com as empresas foi o Flávio Bolsonaro. Tá? Gente, faltando um membro só. Não é a polícia. Tem um ofício assinado pelo Alcolumbre. Tá? O senador Irajá Silvestre abriu nesta quarta, 23, um item extra na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Esse texto é de agosto de 23, tá? Do Senado para aprovar o PL 2796, o Marco Legal dos Games. O parlamentar toma essa ação com sessão de comissão vazia e ela foi aprovada. Irajá nega, via relatório, as emendas para retirar os fantasy games que são próximos de jogos de aposta e fogem de novos impostos do governo Lula. O parlamentar está tentando forçar a barra para o voto ir a voto no plenário do Senado. Por conta do seu partido PSD, Irajá Silvestre, filho de Cátia Abreu, se diz da base aliada de Lula. No passado recente, no entanto, ele esteve em uma viagem custeada com dinheiro público no então governo Bolsonaro. Em janeiro de 2020, o site Antagonista conta a seguinte história. Os senadores Flávio Bolsonaro e Irajá foram aos Estados Unidos. Passaram 8 dias em Miami e em Las Vegas, com diárias pagas pelo Senado Federal. Quem autorizou a viagem dos dois em missão oficial foi o então presidente da casa, Davi Alcolumbre. Ao todo, Flávio e Irajá receberam R$26 mil para custear as hospedagens, quase R$27 mil em dinheiro público. Eles integraram uma comitiva da Embratur do Bolsonaro para capitanear grandes corporações de cruzeiros dos Estados Unidos para operar no Brasil. Na época, há 2 anos, a Embratur era comandada por Gilson Machado, ministro sanfoneiro de Bolsonaro. Também esteve na comitiva o deputado federal Hélio Lopes, o Hélio Negão. Aqui, ó, tá assinado. 4 de dezembro de 2019. A agenda do grupo incluiu uma reunião com o presidente do Las Vegas Sand Corporation, Shadow Adelson, o bilionário que contribuiu com 25 milhões de dólares para a campanha de Donald Trump, o maior doador, pessoa física da campanha. Adelson, magnata dos cassinos, foi também quem teria convencido Trump de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém.
Em março de 2019, a legalização dos cassinos do Brasil foi tema de conversa entre Bolsonaro e Trump em Washington. Não sou só eu dizendo, tem documento do Senado, tem uma reportagem do antagonista, e os envolvidos não negam. Eu fui atrás do Irajá. O antagonista foi atrás do Flávio. Eles viajaram para Vegas. O Haddad, ele está sendo muito polido. Ele está dizendo que é um assunto de polícia e é a polícia que tem que investigar mesmo, porque é caso de polícia. Mas não tem ligação econômica? Eu acho que esse eco é do computador do Lúcio, viu, Fernando? Porque grava de cada computador, tá? Às vezes acontece um eco pequenininho assim. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tranquilo aí? Bora. Gente, um membro só, turma. Vamos lá contribuir. Quem puder ajudar, vejam se aparece a opção de mandar membro aí de presente ou clique em Seja Membro aqui no canal, que é muito importante. Temer assinou o papel. Quem fez isso aí foi o Bolsonaro. Vocês estão falando das bets? Como é que a galera vota no Flávio Bolsonaro e diz que é contraposta? É isso, Lúcio. É importante dar nome aos bois, né, Pedro? Porque fica num campo das ideias assim. Ah, porque as bets surgiram no Brasil. Não. As bets foram trazidas para o Brasil. Por alguém. Por alguém. Exato. Né? Por interesses. Flávio Bolsonaro, inclusive, já era senador na época do Temer. Né? Essa galerinha toda já era. Inclusive, isso tem que ser utilizado, sim, em campanha, tem que ser lembrado da população de que esse câncer da Bet, esse problemão que gerou para a economia, para a saúde pública, isso aí tem dedo podre do bolsonarismo. Não é? Isso tem que ser apontado, isso tem que deixar muito claro. Evangélicos que são contra pós, são contra jogos. O senador Flávio Bolsonaro é o cara que é totalmente a favor das bets. Isso tem que deixar muito claro. E aí, quem tem que deixar claro? A imprensa está fazendo o trabalho de informar. Agora, as campanhas têm que também trabalhar aí, porque são eles que têm horário de TV obrigatório, são eles que têm horário de rádio obrigatório, que vão impactar o Brasil como um todo. Né? E aí, quando você fala, Pedro, que o Haddad está sendo político, está sendo muito, né, pouco, não está enfatizando tanto esse caso, eu acho que precisa ser tratado com mais força, sabe? Uhum. Essa fala mansa do Haddad, nesse caso, não vai mudar nada. Né? Não. Porque as bets precisam ser combatidas. Tá, mas como? Olha, as bets são um problema. Tem uma pessoa que falou muito bem em relação às bets, que foi a Soraya Tronic, apesar daquele papelão daquela CPI que não deu em nada, e não deu porque tem muito interesse envolvido. Eu suspeito que ela tenha sido ameaçada, tá? Eu conversei com ela. Provável. É bem provável, porque a gente viu que as bets tem gente graúda envolvida aí. Gente. Sim. Ciro Nogueira, supostamente teria uma bet. Né? Uhum. Ciro Nogueira, um amigão íntimo, abraçadinho com o Vorcaro. Tá vendo essa matéria aqui na tela, Lúcio? É da Maria Eduarda Cury, ela não tá mais no IGN Brasil hoje, e ela menciona, eu fui entrevistado nessa matéria, tá? Ela menciona um rapaz chamado Danilo Trento, ó, vou dar até zoom no texto aqui, ela conversou comigo, que eu tava cobrindo a questão, depois gerou meu livro, né, o Videogame Crash. O IGN conversou com Pedro Zambarda, jornalista de política. Eu não sou de política no Drops, né? Mas do site Drops de Jogos e Folha TV, e parte da organização da Rede Progressista de Games, que acompanhou as recentes sessões de debate em torno do PL. Ele afirmou que o senador Irajá, responsável pela transição de foco que o texto sofreu, viajou com Danilo Trento e Flávio Bolsonaro para conhecer cassinos em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2020. Pouco antes do boom das casas de apostas esportivas virtuais na pandemia. Para quem não lembra, Trento é o empresário que esteve envolvido na investigação da empresa farmacêutica pela CPI da Covid por venda de vacinas 90% mais caras, Lúcio. Uhum. Tem até rolo de vacina nesses encontros todos que a gente está mostrando para vocês. Tá? É uma rede enorme. E eu até me espanto porque são sempre as mesmas pessoas. E isso precisa ficar muito claro. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, o Meteoro está concorrendo ao melhor canal de política lá no IBEST, tá?
Prêmio Best, procure no Google, Prêmio Best, vai lá, melhor canal de política, youtuber do ano também, o canal do Meteoro, Falta e influenciador membro. também de Preciso política, de a ajuda. Ana Lesnovski, influenciador de opinião, né? Ana Lesnovski. Então pesquisa lá no Google, Prêmio Best, vota no Meteoro pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho é importante, o Pedro colocou o nomes aos bois, precisa... Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!